Olá, pessoal. Meu nome é Marco Túlio Pires, eu sou diretor do Google News Lab no Brasil e hoje a gente vai ter uma sessão muito legal para falar sobre segurança para jornalistas. Vai funcionar assim, a gente vai ter uma apresentação super rápida sobre algumas das melhores práticas, algumas ferramentas do Google, para vocês poderem incrementar a sua segurança digital na prática jornalística, na defesa da liberdade de expressão. Em seguida, a gente vai ter um bate-papo muito interessante com dois convidados legais. Então fica aí, que eu já eu apresento os convidados, mas antes vamos falar sobre segurança digital para jornalistas. A gente sabe que a segurança digital dos jornalistas tem sofrido bastante nos últimos anos e os jornalistas estão sob ataque. Nos últimos anos a gente tem visto notícias muito preocupantes sobre sites jornalísticos que têm recebido ataques, sobre contas de jornalistas que têm sido invadidas, senhas, informações vazadas. A gente vê isso com bastante preocupação. Então, no Google, a gente tem pensado também em formas de que a gente possa ajudar nessa proteção digital com ferramentas que possam ser simples de usar, mas que possam enriquecer muito a qualidade da sua segurança. E eu vou apresentar aqui algumas ferramentas e melhores práticas que podem servir para todo mundo. E vocês podem começar a usar desde já. A primeira ferramenta que eu gostaria de falar é o Programa de Proteção Avançada do Google. O Programa de Proteção Avançada é talvez a melhor suíte de segurança que a gente tem a oferecer para a sua conta pessoal, a sua conta do Gmail, apesar do programa de segurança, o Programa de Proteção Avançada também servir para a sua conta do Google Workspace. Então, se você tem um domínio que usa ali os aplicativos do Google. Para você ter mais informações sobre o Programa de Proteção Avançada, você pode tirar uma foto aí dessa tela, dar pause nesse vídeo aqui para poder anotar ali aquele endereço, e você entra para saber mais informações. Quando você ativa o Programa de Proteção Avançada na sua conta, você permite a utilização de chaves físicas, que é o que a gente chama de token. Esses tokenzinhos são chaves físicas que você pluga no seu computador e a sua conta ela só pode ser acessada se você tiver com esse token plugado no seu computador e se você estiver encostando fisicamente nele. Então esse token ele passa a fazer a invasão, né, da sua conta se tornar uma coisa praticamente impossível. Então você pode inscrever a sua conta pessoal, Gmail, Google Drive, para você poder usar o sistema de proteção avançada, né, habilitando essa chave token que você precisa comprar separadamente, pode ser qualquer tipo que seja compatível com o programa, isso tem lá na nossa página explicando como que é, e aí você consegue ativar. É muito simples, existem chaves que funcionam só com o celular, outras que funcionam só com o computador, e tem chaves também que funcionam com os dois ao mesmo tempo. E aí você pode ativar isso. É, sem dúvida, de longe, uma das saídas, aí, uma das soluções mais importantes para você proteger a sua conta, as suas contas Google de invasão, mas também lembrando que essa chave, esse token que você vai adquirir, ele pode ser utilizado numa série de outros serviços que também são compatíveis com essas chaves token, outras redes sociais, outros serviços de e-mail e por aí vai. A gente também tem uma ferramenta chamada Projeto Shield, né, que é esse escudo em inglês. Esse projeto ele nada mais é do que uma proteção para ataques, que a gente chama ataques DDoS, que são ataques que são direcionados a afogar o seu site. As pessoas, né, usam robôs para poder enviar requisições para o seu site fica tão sobrecarregado de requisições que ele passa a não responder a chamada de ninguém, então ele fica inacessível. Esses ataques são muito comuns para quando você quer derrubar esse site. O Project Shield, quando você ativa ele no seu site, ele é gratuito para jornalistas e entidades ligadas à liberdade de expressão, ele se torna praticamente impossível derrubar o seu site porque ele usa um sistema de defesa muito parecido com o sistema de defesa que a gente usa para proteger o Google.com. Então, quando você ativa esse sistema de defesa no seu site, passa a ser muito complicado, muito caro para esses agentes que querem derrubar o seu site fazer a derrubada dele. A gente tem algumas outras ferramentas que estão disponíveis
nesses links que eu estou passando aqui. Você pode entrar no Journalist Studio, que é g.co, tem as ferramentas de segurança lá. E a gente também tem um site com treinamento, módulos de segurança também feito para jornalistas. Está tudo nesse site aí, o g.co/treinamento GNI. Mas vamos falar um pouquinho de segurança online. Eu queria passar aqui para vocês algumas dicas de como identificar situações de spam, situações de phishing, né, que é quando as pessoas estão tentando roubar informações de vocês, essa questão de gerenciamento de senha. Então deixa eu falar rapidinho aqui, de forma geral, como que é essa questão da segurança online. Falar então como que você pode identificar e ficar mais alerta sobre os riscos mais comuns da internet, como é que você pode ficar mais protegido nesse ambiente digital e adotar aí as melhores práticas, né, para controlar suas configurações de privacidade. Quais são os principais riscos que a gente enfrenta hoje? A gente tem programas que são maliciosos, né, que são chamados de spyware, ou então de malware, ou então os próprios vírus de computador, que são programas que são projetados para danificar o seu computador e roubar informações. Existe também uma classe de programas que são chamados de ransomware, que são um tipo de software malicioso que ele deixa o seu computador de refém, ele trava o acesso a tudo que está no seu computador, sob a ameaça de que tudo pode ser apagado, e aí você precisa pagar um dinheiro, né, tipo um resgate, para poder recuperar essas informações. E aí, para vocês não caírem nesses golpes, né, não abrir a porta do computador de vocês para esses softwares entrarem, é muito importante ficar ligado em endereços de e-mail que são muito suspeitos. E os ataques têm ficado cada vez mais sofisticados e a gente pode acabar caindo sem querer, porque esses e-mails ou essas portas de entradas aparecem muito legítimos. Então vamos prestar atenção no endereço de e-mail, porque o domínio pode ser muito parecido ou ele pode ser de um lugar que você não conhece, apesar do texto estar sendo... O texto está bem escrito, a imagem está bem apresentada, mas o endereço pode ter ali algum erro de digitação ou ele ser um endereço desconhecido. Então, ficar ligado no endereço de e-mail que enviou essa mensagem. Também fica ligado se o e-mail estiver falando sobre eventos que você não participou, ou então anexos que estão ali no e-mail e você não esperava muito bem receber esse anexo de ninguém. Então, não cliquem, deletem o e-mail, reportem esse e-mail como um e-mail que você não reconhece, talvez seja um potencial golpe que as pessoas podem estar tentando te dar ali. É importante sempre manter o sistema operacional e os aplicativos atualizados. Eu sei que muita gente tem preguiça de manter o celular atualizado, o sistema operacional, porque isso vai ser uma tarefa ali que vai interromper o seu fluxo diário, né? Seu computador vai ter que ficar ali parado um tempo fazendo essa atualização, a mesma coisa o seu celular. Isso muitas vezes pode levar também à impressão de que o seu computador pode ficar mais lento se você atualizar o seu computador, mas existe uma classe de atualizações que são muito importantes, que são as atualizações de segurança. Os pesquisadores, né, que pesquisam aí segurança digital nas empresas, eles estão olhando o tempo inteiro sobre fragilidades, sobre vulnerabilidades que podem ser encontradas no sistema operacional do seu computador ou então no sistema operacional do seu celular. Quando essas vulnerabilidades são encontradas, imediatamente as equipes de produto se organizam para poder criar esses pacotes de atualização, que são atualizações de segurança, para poder fechar essas vulnerabilidades no seu computador. Então, quando sai uma vulnerabilidade de segurança, é porque essa vulnerabilidade já está sendo explorada por pessoas por aí. Então, quando ela chega ali de aviso para você, é importantíssimo que você faça essa atualização. Quando é que essa atualização ela vai vir para o seu computador e pode ser que essa vulnerabilidade não esteja sendo usada ainda? Existem grupos benéficos que procuram vulnerabilidades do sistema operacional, mas eles não divulgam só para as empresas. Então, é uma comunicação privada, particular, entre esses grupos e as empresas que fazem o sistema operacional. E aí, quando essas vulnerabilidades são encontradas, as empresas rapidamente criam esses pacotes de atualização, e aí, quando a atualização sai, aí essa atualização é feita sem que essa vulnerabilidade tenha sido explorada por outros agentes, né? A menos que esses agentes tenham encontrado essa vulnerabilidade e não contaram para ninguém.
Então, por isso que é muito importante manter o seu software atualizado. Você também tem que verificar muito bem os seus arquivos antes de baixar, né? A gente não pode entrar muito no modo automático, porque se isso acontece, a gente pode acabar clicando num arquivo que ele vai abrir uma vulnerabilidade no nosso computador, e aí basta que a gente cometa um vacilo como esse para informações acabarem vazando e isso abrir uma porta para um ataque mais coordenado. E é importante que vocês usem um antivírus de confiança também, não utilizem qualquer antivírus. Use um antivírus de confiança que seja bem recomendado por especialistas de segurança digital, por pessoas da sua confiança também que são conhecedores da área. E aí eu vou falar dos tipos de golpe que existem. O phishing, ele é um tipo de golpe que existe, e o phishing ele é feito, tem aí essa metáfora aí do anzol de pesca, porque essa é pescaria, né? A tradução em inglês de phishing. A ideia, escrito com uma outra grafia, né, com PH. Mas a ideia aqui é que as pessoas estão tentando colocar um anzol ali para ver se pesca alguma informação sua, né, uma senha, um CPF, uma identidade, ou informações pessoais sobre seu endereço, sobre sua família, sobre suas contas bancárias, de modo que essas informações possam ser usadas contra você numa outra questão de vulnerabilidade, seja para entrar na sua conta para roubar dinheiro, ou então fazer você baixar um programa que vai abrir outras portas para que essas pessoas possam invadir o seu computador. E aí as pessoas perguntam, mas quem é bobo, né? Quem que vai cair em phishing, né? Porque às vezes é muito óbvio, né? Mas existem ataques muito sofisticados. A gente estima aí que os sites mais críveis, eles chegam a enganar quase metade das pessoas na internet. E aí, isso acontece muito rápido também. 1/5 das contas são acessadas dentro de 30 minutos depois do golpe. Então, depois que você sofre esse golpe, as pessoas, né, esses agentes mal intencionados, eles rapidamente tentam assumir a sua conta ali, tomar conta da sua conta. E aí você identifica isso como? Né, você pode fazer esse quiz aí que a gente preparou para vocês, chama phishingquiz.withgoogle.com, vocês podem acessar lá para ver se vocês estão craques nisso. E aí o que a gente precisa prestar atenção em phishing? É muito parecido com o lance do golpe ou do spam. Você tem que prestar muita atenção no endereço de e-mail que está vindo. Alguns serviços de e-mail têm oferecido um selo de autenticação, né, para ver se aquele endereço é de fato de onde ele afirma ser. Então, prestar atenção nesse endereço, se o domínio, né, do endereço ele corresponde ao site. Né, nesse caso aqui, PayPal não tem hífen, né, PayPal é tudo junto, então isso aqui pode ser um ataque de phishing. Muitos pedidos de phishing pedem que você preencha formulários ou preencha dados. Isso é muito comum. E às vezes você tem um botão no e-mail, que é um botão muito parecido com serviços que você está acostumado, mas na verdade esse botão ele vai te levar para um site que pode explorar uma vulnerabilidade e instalar um programa maldoso no seu computador. Então, muita atenção quando vocês receberem e-mails desse tipo. E aí é sempre verificar essa URL, né, ou o link que está sendo apontado. Cuidado, né, que existe muito caso de roubo de identidade e também desconfiar de pedidos de informação pessoal por e-mail. Nunca faça isso. Sempre confirme 2, 3, 4 vezes com a pessoa que está pedindo essa informação. Não passe informações pessoais por e-mail. E aí tem algumas dicas aqui também para vocês poderem evitar os golpes mais comuns, né? Que é saber quais são esses canais, esses e-mails que estão chegando por aí. Você pode copiar trechos das mensagens que você recebeu por e-mail no Google e ver se outras pessoas já informaram que isso na verdade é um golpe. Você pode ir direto no site, né, governamental, o site de autoridade oficial, para ver se o link que está sendo referenciado ali ele é link oficial mesmo. E aí uma excelente prática é você adicionar camadas de proteção para você se proteger. E aí eu queria falar aqui de algumas das opções que vocês podem adicionar
como camada de proteção, o Google oferece várias, né? A gente tem um gerenciador de senhas, a gente tem a verificação em 2 etapas através de um autenticador ou de um token que você pode comprar. Você pode ativar a segurança no seu próprio dispositivo, fazer essa atualização e primar aí por uma navegação mais segura. Falar rapidamente aqui de senhas. Senha é uma coisa que muitas pessoas têm o mau hábito de fazer uma senha que varia só um pouquinho para tudo. Uma vez que a gente acessa muitos serviços, então é mais fácil para a gente memorizar senhas que são parecidas, ou até mesmo usar a mesma senha para vários serviços diferentes. Isso é muito ruim, principalmente os serviços que são serviços de recuperação, né? Às vezes você perdeu a senha da sua rede social e você precisa do seu e-mail para recuperar essa senha. Então, se o seu e-mail ele tem uma senha fraca, ou ele é de uma senha compartilhada com outros serviços, as pessoas podem acabar entrando, porque senhas são vazadas, né? Às vezes você tem aí um vazamento de dados de algum serviço, e aquela senha de um serviço obscuro que você nem usa mais, pode acabar caindo em redes de compartilhamento de senha, e é a mesma senha para acessar o seu e-mail. E aí esse e-mail de recuperação para poder acessar outras coisas. Então aí nesse caso o seu e-mail vira um elo muito fraco. Então é importante que você tenha uma única senha forte em cada conta que você tiver. E aí você não vai precisar decorar todas as suas senhas, porque você pode usar gerenciadores de senha. Mas se você não quiser usar gerenciadores de senha, a nossa dica é você usar frases em vez de senhas, né? Mesmo que seja essa frase que está aí, a viagem que mais gostei foi para Recife em 2019, entre aspas. Se você usar essa senha desse tamanho, vai ser melhor do que uma senha menor, que possa ser facilmente adivinhada, ou então você pode usar uma combinação de caracteres dessa frase, né? Você pode usar AVQ mais GFP, né? Aí você pode colocar um underline ali, que é o pra Recife, né? Aí o RE arroba, que é o em 2019. E aí isso vira uma senha que, para você lembrar, você só lembra ali das primeiras letras. Mas você pode usar um gerenciador de senhas que vai gerar uma senha para você aleatória e você não vai precisar se preocupar em decorar essa senha, você só precisa manter a senha desse gerenciador de senha como uma senha muito forte. Então, em vez de você decorar várias senhas, você vai decorar só essa única senha do seu gerenciador de senhas. Uma outra coisa muito importante também é usar a autenticação em 2 etapas. A autenticação em 2 etapas nada mais é do que você criar uma etapa a mais de autenticação além da senha, né? Então você vai ter aí algumas formas de você impedir que uma pessoa que só tem a sua senha entre na sua conta. Então isso acontece como? Você pode ter uma notificação no seu celular, então você colocou a sua senha no computador, e aí para você entrar, você precisa aprovar uma notificação no seu celular. Ou então você tem que receber um SMS, apesar de que o SMS não é uma autenticação muito segura, a gente vai falar sobre isso um pouco no papo, eu vou perguntar isso para o Thiago, ele vai explicar. Ou você pode usar essa chave, né, esse token que eu comentei agora há pouco, para poder fazer essa verificação de 2 etapas, mas existem formas de você poder fazer isso com o seu próprio celular, ou então até ativando um e-mail, né? Para você entrar num serviço, o serviço pode você tem a senha, mas o serviço vai te enviar um e-mail com um código, e aí só depois que você entrar com esse código é que você vai poder entrar no serviço. E aí a gente tem, aqui eu falei da chave, né? A gente tem várias informações sobre autenticação em 2 etapas nesse site aí do Google, que é o g.co/2SV, e aí você pode usar essas chavinhas também, que você colocou a senha, ele vai pedir para você inserir a chave, você insere e aperta, você precisa encostar fisicamente na chave para ela poder para ele entrar, autorizar essa entrada. Isso torna muito, muito difícil um ataque, porque o fato de você ter que estar presente para encostar é muito limitante para alguém que estiver fazendo um ataque remoto, por exemplo. Mesmo que a pessoa invada o seu computador, invada o seu celular e tente entrar na sua conta,
você vai precisar da chave, encostar nela, e isso torna muito difícil. Então, o que eu mais recomendo é o token, mas se você não conseguir usar o token, pelo menos usar um aplicativo de autenticação. Tem o Google Authenticator, por exemplo, nas lojas de aplicativo, para ele gerar um código e você vai e entra com esse código na sua conta. E aí você consegue habilitar a autenticação de 2 etapas nas suas opções de segurança do Google. Então você pode entrar lá, tem todo um processo para você poder fazer essa autenticação de 2 etapas, e você é muito simples, né? Qualquer pessoa pode fazer isso. Eu falei do gerenciador de senhas, né? E o próprio navegador Chrome, ele tem um gerenciador de senhas, né? Você não precisa decorar todas essas senhas. Se você entrar em passwords.google.com, tá lá um gerenciador de senhas que está associado à sua conta Google, e você pode gerenciar essas senhas através disso, porque você consegue carregar essas senhas no seu celular, você consegue carregar essas senhas no seu navegador, no desktop também, e você consegue acessar, toda vez que você acessa um site que pede uma senha, o Chrome vai lá e preenche automaticamente. Então você não precisa nem copiar e colar ou nem decorar essas senhas. É importante, então, que a sua conta Google esteja protegida, porque se alguém consegue invadir a sua conta Google, o seu gerenciador de senha vai estar acessível também. Então é por isso que é importante ativar essa autenticação de 2 etapas e diminuir aí as oportunidades que as pessoas possam ter para invadir a sua conta. A gente também tem outras opções para você incluir um número de celular, por exemplo, em um e-mail de recuperação para a sua conta Google, porque se um dia você perder a sua conta Google, são informações que a gente vai te perguntar. Qual que é o telefone que você cadastrou? A gente pode te ligar nesse telefone. Qual que é um outro e-mail de recuperação? Seria legal você ativar a autenticação de 2 etapas nesse outro e-mail de recuperação também, para ele não virar um elo fraco nesse caso. E é isso. E aí, no caso do seu dispositivo, é muito importante que você ative as proteções do seu celular, né? Não usar só uma senha numérica, usar uma senha que possa ser uma frase, não deixar o seu celular destravado, né, com a tela ligada, fazer com que ele tranque a tela imediatamente, porque a maior parte dos dados eles são roubados diretamente no seu computador ou no seu celular, isso pode acabar acontecendo sem você perceber. É legal também você revisar os aplicativos que você tem e que você não está mais usando, habilitar as atualizações automáticas de aplicativos nas lojas, porque as versões mais antigas podem conter vulnerabilidades também, e todo aplicativo que pedir a dados que são sensíveis, você desconfiar, né, que aplicativo é esse, por que ele precisa dessa informação, e se você não se sentir confortável em compartilhar essa informação, ou você não instalar o aplicativo, ou não dar essa autorização para ele. E aí, no caso de e-mail, eu acho importante vocês usarem aliases, né, que são apelidos diferentes para cada e-mail. Você consegue fazer isso no Gmail colocando um mais no seu endereço. Né? O seu endereço por exemplo, Marco Túlio mais banco, por exemplo, @gmail.com. Esse mais alguma coisa, ele pode ser adicionado sem alterar o seu e-mail. É bom usar e-mails diferentes para diferentes situações, né? Utilizar o mesmo e-mail pessoal para criar conta nova pode ser ruim, né? Porque se é um e-mail que você depende para tudo e você está com ele todo ali, ele pode vazar em alguma informação e ele acaba virando um alvo importante. Então pode ser interessante você usar um e-mail, por exemplo, para contas de serviços mais difíceis de serem utilizados, ou outra conta para você só acessar o seu e-mail pessoal. Então é bom fazer essa diferenciação para aumentar a sua segurança. E claro, né, evitar inserir informações pessoais em sites suspeitos, enviar informações apenas em canais seguros, né? Você pode ver se tem um cadeadozinho que está ali na sua conexão. Esse cadeado é o quê? Quer dizer que a conexão entre você, o seu navegador e aquele site, ela não consegue ser lida por ninguém no meio do caminho, né? Ou então é muito difícil ler essa informação no meio do caminho. Se alguém estiver monitorando
os pacotes que estão sendo transitados ali na rede, se tiver uma pessoa ali que está conectada no seu mesmo Wi-Fi, está monitorando o que o seu computador está mandando. Então é importantíssimo você verificar se a sua conexão com o site é uma conexão segura, que quer dizer que a informação ali é embaralhada e ela só consegue ser lida pelas duas partes envolvidas no processo. Também evitar realizar transação financeira em computador público ou em rede Wi-Fi pública, a menos que você esteja usando uma VPN, ou a menos que você saiba que a conexão entre você e aquele site é uma conexão segura. Mas se o Wi-Fi for público, os dados que estiverem transitando ali localmente, dentro daquela rede, eles não necessariamente vão ser seguros. Então, por isso que é importante você ter um VPN instalado na sua máquina, porque aí o VPN vai poder ajudar a fazer a encriptação dessa conexão até chegar no outro site, e se tiver alguém nesse Wi-Fi público bisbilhotando a sua conexão, a pessoa não vai conseguir ler as suas informações. E a gente tem uma ferramenta de check-up no Google também, que você pode acessar para saber se a sua conta está em dia, né? E o que você precisa fazer. Você vai no g.co/security checkup, e aí você vê ali, né, se tiver um sinalzinho verde é porque está tudo bem, se tiver uma exclamação amarela é porque talvez você tenha que fazer algumas coisas. Então, façam o check-up de segurança, mas também façam o check-up de senha, porque o check-up de senha vai permitir vocês verem se as suas senhas são seguras e se as suas senhas foram compartilhadas, né, elas foram vazadas em algum episódio em que essas bases de dados foram compartilhadas, e isso a senha vazou de alguma forma. A gente também tem um check-up de privacidade. No check-up de privacidade você consegue ver a sua atividade de busca e você pode excluir automaticamente, configurar uma exclusão automática, né, tanto da sua atividade na web como atividade em aplicativos também. Você pode excluir automaticamente o seu histórico do YouTube, você pode revisar as configurações de localização, né, se tem algum aplicativo coletando localização sua de forma recorrente, você pode também verificar isso. E você também pode ativar ou desativar a personalização de anúncios nas plataformas do Google. E se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente, acessa os canais da Google News Initiative, entre em contato comigo nas redes sociais, eu teria o maior prazer de poder solucionar dúvidas com vocês. Certo? Então vamos falar dos nossos convidados hoje. A gente chamou duas pessoas muito queridas, muito importantes para poder conversar sobre segurança digital para jornalistas e para defensores também da liberdade de expressão, ativistas que estão aí nesse meio. O primeiro convidado que a gente tem aqui hoje é o Thiago Tavares. O Thiago, ele é presidente e fundador da SaferNet Brasil, que é uma ONG que existe há 16 anos, é referência em segurança digital e cidadania digital também. O Thiago ele tem uma carreira profissional e acadêmica aí de 20 anos, né, amplamente reconhecida no Brasil, também no exterior. Aqui no Brasil, ele foi conselheiro do Comitê Gestor de Internet do Brasil, de 2014 a 2020. Ele também foi membro do Conselho de Administração do NIC-BR, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, que administra a internet no Brasil. E ele também foi membro titular do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, entre 2017 e 2018. E isso é só no Brasil. No exterior ele já foi diretor do INOP entre 2014 e 2016, que é uma ONG com sede em Amsterdã e tem membro em 46 países. E hoje, infelizmente, o Thiago está num alto exílio em Berlim, lá na Alemanha, porque ele sofreu ameaças de morte no Brasil depois da atuação dele, né, atuação profissional e acadêmica em defesa dos direitos humanos de minorias. Então a gente vai falar com o Thiago Tavares e a gente também vai falar com a Patrícia Campos Mello. A Patrícia Campos Mello é uma jornalista brasileira premiadíssima, super importante, muito relevante em coberturas de conflitos internacionais, em coberturas de eleições. Ela é repórter especial e também é colunista lá da Folha de São Paulo, e hoje ela é pesquisadora associada lá na Universidade Columbia, em Nova York. A Patrícia está aí, como eu disse, há 25 anos cobrindo relações internacionais, direitos humanos, economia global. Ela foi vencedora do prêmio Maria
Moores Cabot, da Columbia University, em 2020, que é um dos prêmios mais importantes do jornalismo mundial. Ela também foi vencedora do Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa, do Comitê de Proteção a Jornalistas, em 2019. Também foi vencedora do Prêmio Especial de Democracia e Direitos Humanos Vladimir Herzog, em 2019, do Prêmio Internacional de Jornalismo Rei de Espanha, em 2018, Prêmio de Jornalismo Humanitário, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em 2018 também, e do Grande Prêmio Petrobras, que é o principal prêmio do Brasil, em 2018 e 2017, e também do Grande Prêmio Folha e Prêmio Estado. Né? Duas feríssimas para a gente poder conversar aqui sobre segurança digital. A Patrícia também, que sofreu ataques em 2018 e em 2020, dois grandes ciclos eleitorais, pela cobertura que ela fez em relação à atividade de campanhas eleitorais em redes sociais, principalmente em redes sociais privadas. Mas é isso, vamos lá falar com os dois. Patrícia, Thiago, muito boa tarde, muito bom dia. Sei que o Thiago está num fuso horário mais adiantado, eu estou aqui no meio e a Patrícia está nos Estados Unidos. Muito bom estar aqui com vocês hoje, obrigado por esse bate-papo. E eu queria trazer algumas perguntas, algumas questões que estão principalmente ligadas a essa questão da segurança para jornalistas, para ativistas. E eu queria começar, tanto para você, Thiago, quanto para você, Patrícia, como houve um ponto de virada? Houve, assim, a vida do jornalista no meio digital era mais fácil em determinado momento e passou a ficar difícil? É possível a gente identificar esse ponto de virada? E se ele aconteceu, quando foi? E como que está hoje? Pode ser você, Patrícia. Pode ser? Bom, obrigada aí pelo convite, Marco, Thiago, super bom estar aqui com vocês, para aprender um pouco com vocês. Eu acho, obviamente, esse tipo de, vamos dizer, hostilidade e problema de segurança de jornalista não é uma coisa nova, mas essa vulnerabilidade online, eu acho que ela se exacerbou em 2018, que foi uma eleição muito polarizada, acirrada, que você teve um uso muito grande de desinformação, e vários jornalistas que estavam cobrindo a eleição, inclusive principalmente jornalistas mulheres, estavam cobrindo a eleição, se tornaram alvos. Essa coisa de você personalizar, né, os ataques, de você usar os dados pessoais dos jornalistas, etc. Acho que isso se exacerbou nessa eleição de 2018. Não sei se o Thiago concorda. Eu concordo integralmente. De fato, o Brasil nunca foi um país tranquilo para jornalistas e nem defensores de direitos humanos. A gente tem um histórico de violência contra comunicadores e também contra defensores de direitos humanos, sobretudo na região amazônica, na região rural e também nas pequenas e médias cidades. Mas, de fato, a eleição de 2018 é um ponto de virada. Não há precedentes em relação ao volume de ataques, a frequência, a intensidade e a covardia. Porque são ataques direcionados, são ataques que têm o objetivo de silenciar, de intimidar, não só a quem está sendo alvo do ataque, geralmente jornalistas mulheres, como bem apontou a Patrícia, mas também intimidar toda a redação, para que apurações e investigações que estejam em curso sejam paralisadas. Isso é muito sério, porque quando você ataca a imprensa, quando você ataca o jornalismo profissional, você ataca um dos pilares fundamentais que sustentam qualquer democracia. Não há democracia sem uma imprensa livre, atuante e que possa fazer o seu trabalho sem temer pela segurança dos seus profissionais e pela integridade física das pessoas. Então, sem dúvida, eu concordo contigo, Patrícia. Eu queria te perguntar, Patrícia, assim, tem como identificar quando um ataque é coordenado e quando um ataque ele é um caso isolado? E aí, se tem, quais são as diferenças? Quando que você percebe que você está sendo alvo de um ataque coordenado? Eu acho que tem, obviamente, que a gente não tem umas ferramentas muito exatas, né? Até as ferramentas que são usadas por empresas de fora, por exemplo, no Twitter, para detectar bot, você tem ali uma área cinzenta, etc. E também você tem duas coisas desses ataques coordenados. Você tem pessoas, né,
de carne e osso que se coordenam, né, para fazer. Você tem pessoas contratadas e você tem bots. Mas eu acho que algumas coisas que a gente consegue perceber, primeiro é o volume, é muito grande em muito pouco tempo. Né? E muitas contas que você começa a reparar que são contas no Twitter, por exemplo. Acho que o Twitter, Facebook também, mas o Twitter os dois, Twitter e Facebook são os mais agressivos, tá? Eu acho que uma das coisas assim, as contas de onde partem os ataques, estou falando de redes sociais, né? Elas são muito novas, sempre, né? Não sempre, mas na maioria das vezes elas ou acabaram de ser criadas, elas têm pouco uso, né? As pessoas não estão usando. Então você vê que pode ser uma conta criada justamente para aquilo. Isso é uma coisa que indica um pouco. Agora, você tem outras. Quando acontece um desses, vamos dizer, linchamentos virtuais, além desses ataques coordenados em Instagram, Twitter, Facebook, aí você começa a receber isso de todo lado. Isso vem por e-mail, isso vem por Messenger, isso vem para todo lado. Mas sempre é uma coisa, você pode até ter uma coisa coordenada, né, assim, o tal do comportamento inautêntico, mas depois você tem pessoas de carne e osso que elas entram nisso e fazem esse efeito ficar tão grande. Entendi. E aí, nesse sentido, para quem está começando, né, quem está assistindo a gente está começando agora, quais são algumas das melhores práticas que você vem tomando aí desde 2018, acho que principalmente, né, que você acha que poderia ser inclusive ensinado nas escolas? Olha, eu acho que a primeira coisa é não bata palma para maluco dançar. Literalmente, não responde, não engaja. Tudo que ou um grupo, milícias virtuais, coordenados, ou pessoas que estão sendo agressivas e ofensivas querem, é que você responda. Isso só em cumprido o assunto. Então, assim, ignorar é a melhor coisa. Isso é uma coisa que eu nunca fui de bater boca, mas assim, cada vez mais eu entendo que quanto mais você der corda, mais aquilo vai continuar. Se você está no meio de um ataque muito cerrado, aconteceu alguma coisa, você publicou uma reportagem e veio toda aquela manada, aquilo, se você fica lendo aquilo o tempo todo, aquilo vai te intoxicando. Uma coisa, muito, porque é uma coisa muito agressiva. Então, uma ideia é assim, você também não pode ficar sem ler, porque eventualmente tem coisas que você precisa reportar para a polícia, né? Ou falar com o advogado. Então, uma coisa legal é você pedir para alguém perto de você, pode ser o namorado, namorada, irmão, família, amigo, para olhar. Fica olhando para mim, para eu não ter que ficar olhando todas as minhas redes e ver todos esses ataques vindo. Isso é uma coisa. Se o negócio fica muito brutal, fechar temporariamente, para pelo menos isso dar uma acalmada, né? Uns 2, 3 dias. Isso também é uma coisa boa. E aí tem todas as dicas de segurança digital mais básicas, né? Que é você ter verificação em 2 etapas em tudo. É o mínimo isso, né? Mas aí acho que, bom, Thiago e você, Marcos, vocês têm mais know-how aí para falar. Você separar muito as suas redes pessoais e profissionais, né? Porque senão você fica vulnerável, né? Se você tem foto da sua família, se você tem, né? Você fica vulnerável a doxing, você fica vulnerável a usarem isso contra você. Então, manter separadas essas 2 redes sempre, né? Você pode ter, sei lá, um Instagram pessoal, Instagram profissional, e isso para todas as redes. Essas são coisas que me ocorrem, assim, mais de mais básico, assim. E você, Thiago, eu sei que você teve, né, passa por isso também. Quais são algumas das lições que você aprendeu? De fato, eu trabalho com segurança há mais de 15 anos e sempre tive muita cautela em relação ao uso de redes sociais e sempre me cerquei de dados em relação à segurança da informação, tipos de ataques, etc. Mas a gente está diante de um fenômeno novo, em que tecnologias que foram criadas supostamente para serem utilizadas por autoridades públicas em investigação de crimes, estão sendo utilizadas como verdadeiras armas de guerra, como armas de intimidação.
Então, existe hoje um grande mercado de mercenários digitais, empresas que trabalham descobrindo vulnerabilidades em sistemas, e descobrindo vulnerabilidades em softwares e vendendo essas vulnerabilidades. E governos dispostos a comprar e pagar muito caro por essas vulnerabilidades, com o objetivo de explorá-las contra a sua própria população, contra jornalistas, contra alvos de grande interesse dentro do seu próprio país e no exterior também. Mas, geralmente, no caso brasileiro, é contra alvos dentro do próprio país. Sejam jornalistas, sejam defensores de direitos humanos, sejam políticos da oposição e assim por diante. Então, esse é um fenômeno novo para o qual não há muita estratégia de proteção. Então, como eu me refiro, por exemplo, a sistemas como Pegasus e outros que estão aí na mídia, contra esse tipo de ataque não há muito o que se fazer, a não ser tentar aumentar, diminuir, melhor dizendo, a superfície de ataque, né, usando múltiplos devices, definindo um device para cada finalidade, e tentar redobrar o cuidado também com tráfego de rede e assim por diante. Agora, Thiago, uma coisa que eu queria também comentar... Eu ia perguntar rapidinho, só para você falar para quem está assistindo e não souber o que é o Pegasus, só para você dar uma explicação bem rápida, assim, para lembrar o pessoal. Claro. Pegasus é um spyware, é uma ferramenta de vigilância massiva, extremamente intrusiva, que permite que o operador do Pegasus assuma o controle total sobre o seu device. Ele consiga acionar a sua câmera, ele consiga acionar o seu microfone, ele consiga receber por mensagem, por texto, todos os toques que você dá no teclado, ele consiga acessar todo o conteúdo que está no seu celular ou na sua máquina, e isso ele faz remotamente, sem que você precise clicar em lugar nenhum. É o tipo de ataque zero day ou zero click, em que as vulnerabilidades são vulnerabilidades que sequer são conhecidas pelos próprios fabricantes e pelas próprias empresas que desenvolvem sistemas operacionais e também aplicações de rede. E essas vulnerabilidades, elas são descobertas e não são comunicadas aos fabricantes, não são comunicadas aos desenvolvedores. Elas são vendidas no mercado paralelo, no mercado de vulnerabilidades, e existem hoje verdadeiras bolsas de compra e venda de vulnerabilidades de segurança. Algumas ofertas chegam a 2,5 milhões de dólares por uma vulnerabilidade de zero day e zero click num smartphone, por exemplo, de última geração. Você chegou a comentar sobre né, que a solução nesse caso seria, não a solução, mas um atenuante seria diminuir a superfície de ataque. O que você quer dizer com isso? Eu tenho, por exemplo, como hábito, a partir desse episódio, eu não uso mais um único celular. Eu uso mais de um celular. E nos celulares em que eu tenho algum tipo de comunicação que eu queira protegê-la, eu só tenho um único aplicativo, que é o aplicativo de comunicação que eu quero utilizar e que eu quero proteger aquela comunicação. Por quê? Porque ficou demonstrado, no meu caso, que aplicativos de empresas que nada têm a ver com redes sociais ou com comunicação, etc., aplicativos da Adobe, leitor de PDF, vulnerabilidades nesse tipo de aplicativo foram exploradas para acessar determinadas funções do sistema operacional, que é um sistema operacional, nesse caso o iOS, da Apple, que é um conhecido dos mais seguros. Entendi. Deu para perceber um pouquinho como é que seria a sua rotina de segurança, né, Thiago? Mas eu queria perguntar para você, Patrícia, como que é a sua rotina de segurança? Quais precauções você toma hoje, depois de 2018? Então, certamente eu não estou com precauções que eu deveria. Eu ouvindo o Thiago, eu falo assim, meu Deus. Porque, de fato, durante o período eu tinha celulares, eu deixava um celular só para fazer as coisas profissionais, né?
Mas aí, com o tempo, agora eu tenho um celular. Isso é uma coisa que talvez fosse importante resgatar em determinados momentos, principalmente agora na cobertura da eleição, que a gente imagina que vai ficar complicado de novo. Mas algumas coisas assim, manter cópia de documentos importantes, de fontes, num HD externo. Manter esse HD externo num lugar seguro, deixar essas coisas. Fazer a verificação em 2 etapas, com todas as suas redes. E aí, idealmente, seria bom você não fazer aquela que manda no seu celular, né? Você fazer algum tipo de, usando token, etc. Como eu estava dizendo, eu deveria estar fazendo isso com o token, mas eu ainda não estou, então isso não é um exemplo, tá, gente? Façam, usem o token, que é maravilhoso. Mas eu estou fazendo o de 2 etapas, separar as redes, né, em grande parte, separar as redes profissionais e pessoais. Eu acho, aí vocês me corrijam, nenhum aplicativo de mensagem é seguro. Nenhum. Então, assim, 100% seguro, tudo bem, o Signal pode ser, mas assim, eu quando tem alguma coisa muito assim, infelizmente é o jeito velha guarda, pessoalmente. Vai pessoalmente, quando é muito, né? O problema é que às vezes você está longe, não dá para fazer isso, mas assim, ou eventualmente isso, você usar o seu celular que é só para isso, né? Não é o seu celular que você está baixando, não sei quantos aplicativos que você está dando permissão para tudo e nem imagina que permissão que você está dando. Olha, essas coisas, assim, basicamente, que eu venho fazendo. Além de coisas mais de comportamento, né? Da gente ter um comportamento mais conservador, por assim dizer, no sentido de não se expor tanto, mas aí são personalidades, né? Eu acho que quando a gente se expõe muito nas redes sociais, como jornalista ou como ativista, você tem um flanco. Você pode resolver encarar esse flanco, mas se você quiser reduzir a possibilidade de dor de cabeça, é melhor ter menos exposição nas redes sociais abertas. Sim. Tiago, eu sei que isso pode ficar um pouco mais técnico, assim, mas eu lembro da gente conversando de que a autenticação de 2 etapas ela é muito importante, mas tem um tipo específico de autenticação de 2 etapas que pode ser muito vulnerável. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, para a gente poder entender melhor. Sem dúvida, Marco, isso é muito importante. Existem, de fato, vários métodos de autenticação em 2 etapas. E um dos que é mais usado, comum, é via SMS. Ou seja, você cadastra um número de telefone e você recebe ali um SMS com algum código de autenticação quando você quer logar uma conta. Esse método de autenticação em 2 etapas, ele é o mais popular, mas ele é um dos mais vulneráveis. Por quê? Primeiro, porque ele está suscetível ao tipo de ataque que é muito comum no Brasil, a troca de chip, né? O chip swap, né? Em que você clona um chip, e isso é feito até mesmo com participação de alguns funcionários que são corrompidos ou corrompíveis de operadoras, e o sujeito ele habilita o seu número de telefone num outro SIM card e consegue acessar sua linha, né? E ele vai receber o SMS, se você só usar o SMS como método de autenticação. Mas existem outras formas de burla também. Engenharia social é uma delas, muito comum, mas também um tipo de ataque chamado ataques do tipo SS7, que é o quê? É um ataque direcionado ao protocolo, à rede de transmissão, à rede de tráfego por onde trafegam os dados de SMS. É uma camada de rede da operadora que foi construída há mais de 30 anos. Então, esse protocolo, que é o protocolo SS7, ele já está muito desatualizado. Ele existe há mais de 30 anos, os equipamentos são antigos, não passaram por atualização, e hoje, infelizmente, existem diversos tutoriais na internet aberta de como você
conseguir fazer um ataque do tipo SS7 de forma bem sucedida em menos de 20 minutos. Então não exige nem conhecimento avançado mais, porque os tutoriais acabaram popularizando isso. Então a gente recomenda que o método preferencial de escolha para autenticação de 2 etapas seja por aplicativos. O Google tem um aplicativo, que é o Google Authenticator, existem outros aplicativos de outras empresas, que permitem que você faça a autenticação por 2 etapas usando o aplicativo. Aí você estabelece uma conexão que é muito mais segura, uma conexão encriptada entre o seu device e o servidor da empresa, e é um método, digamos, mais blindado em relação a esse tipo de ataque. Tanto do tipo SS7 quanto do tipo SIM swap. Sim. Patrícia, você comentou, né, o Thiago acabou de falar de um aplicativo do Google Authenticator, mas a Microsoft também tem o Microsoft Authenticator, você tem um Authenticator do tipo em celulares da Apple também. Várias plataformas já oferecem algumas ferramentas, né? Até na minha apresentação eu falei do gerenciador de senha, do Chrome, falei das chavinhas, né, de segurança, a gente tem um serviço de proteção avançada, o projeto Shield, o Outline VPN, enfim, tem uma série de ferramentas. Mas, na sua visão, acompanhando o movimento das plataformas também, muitas vezes essas situações acontecem nas próprias plataformas, o que mais poderia ser feito para a gente poder colaborar com esse ambiente mais seguro para jornalistas? Eu só lembrei que eu uso um que chama Duo, que acho que também Isso, o Duo também. Olha, do ponto de vista técnico, obviamente vocês estão mais equipados para dizer como reduzir essas vulnerabilidades todas. Do ponto de vista de bem-estar social, mental, eu acho que existe uma coisa um pouco maior entre as plataformas de se darem conta que esses tipos de ataques coordenados, ataques de difamação mesmo, né? Campanhas de difamação, etc., que isso é uma nova forma de censura. Isso funciona como uma censura, né? Não só para a pessoa que é o jornalista, como para todo mundo que está em volta, né? Porque você fala, olha, se eu começar a escrever sobre isso, olha o que vai acontecer comigo. Olha, eles vão expor aqui meu filho, minha mãe, meu marido, etc. Então, tem uma maior agilidade, eu acho que melhorou, mas ainda é muito lento essa coisa de você detectar quando você tem um ataque coordenado contra determinados jornalistas, você ter um canal de denúncias específico, né? Eventualmente eles criam isso mas assim, uma coisa mais para ativistas e jornalistas, para falar, olha, eu estou no meio de um negócio desses, e fora, assim, obviamente, uma das coisas que aconteceu foi essa coisa de clonar o SIM card, o chip, foi uma das coisas que aconteceu comigo. Assim, eu acho que isso que vocês estão fazendo de educação de segurança é óbvio, porque eu nunca imaginei que era um problema eu receber o negócio de você fazer o seu WhatsApp registrar, né, pela mensagem, tudo isso está te deixando flancos, né? Imagino que esse foi um dos motivos que eles conseguiram clonar o meu. Então, assim, acho que é mais educação, mais agilidade para agir sobre denúncias, né, especialmente de ativistas e jornalistas, e mais treinamento e educação. Assim, eu te falo que antes de 2018, para mim era uma não preocupação segurança. Eu falava, isso aí é coisa para gente de filme, né? É coisa, sei lá. Não achava que jornalistas normais que você ia começar a ter. E, de novo, uma das coisas mais assustadoras é você ter os seus dados expostos. Então, tomar muito cuidado com tudo isso. Assim, eu já tive mensagem de gente com meu número de agência de banco, conta de banco. Essas coisas a gente tem que ficar muito esperto. Sim, sim. Eu queria entrar numa questão que você começou a falar um pouco, mas que é a questão da saúde mental, né? Vocês dois que já sofreram ataques, quais são algumas das dicas, né? O que você faz no primeiro dia, o que você faz na primeira semana, quais são algumas das melhores práticas para você poder manter
a sanidade, a saúde mental e também não pegar um bode da profissão, né? Não tomar desgosto da profissão. Quer começar, Thiago? Essa é uma pergunta excelente, mas uma pergunta também difícil, porque vai depender, enfim, da capacidade de resiliência também de cada um. Eu acho que eu me beneficiei um pouco de um hobby que eu tenho, que é o mergulho. Eu sou mergulhador, é um dos meus hobbies, além da fotografia, é mergulho com scuba diving, e no mergulho a gente aprende a lidar com situações imprevistas e de risco em que você é obrigado a manter a calma. E o desespero eu acho que é o teu pior inimigo nesse momento, porque se você entrar em desespero, você não tomará decisões racionais, você acabará agindo no calor do momento e pode, inclusive, aumentar a sua exposição a risco e pode, enfim, agravar até a situação. Então, em uma situação de risco, o mais importante é você manter a calma, acionar a sua rede de confiança, comunicar, preferencialmente de forma presencial, o que está acontecendo e tomar decisões que sejam racionais, que sejam e proporcionais àquela ameaça. Então é importante também reconhecer o nível daquela ameaça. Eu, por exemplo, eu recebi uma ameaça de morte presencial no primeiro final de semana seguinte a palestra que eu e a Patrícia participamos num seminário do TSE. Aquela ameaça presencial, ela, claro que mexeu comigo, mas ela não foi o ponto determinante para a minha decisão de sair do país. Entre a ameaça presencial que eu recebi, a ameaça de morte, e a minha saída do país, levou-se mais de um mês. E uma série de outros eventos aconteceram, inclusive o sequestro de um funcionário da SaferNet, em que foi roubado o laptop funcional, o celular funcional, ele com arma na cabeça, com arma na barriga. Eu estava a 800 metros do local do crime. E isso foi numa escala em que as coisas foram escalando rapidamente e a gente eu tinha ali, enfim, a obrigação de certa forma, manter o sangue frio e tentar entender até que ponto aquela ameaça representava algo concreto contra a minha integridade física. Até o momento em que eu não tive nenhuma dúvida de que algo iminente iria acontecer nos próximos dias. Eu não tive alternativa a não ser sair do país. Então, acho que manter a calma, e eu falei do mergulho por isso, porque no mergulho você às vezes está submetido a condições de pouca luz, condições de pouco ar, condições de uma correnteza muito forte em sentido contrário, e você tem que tomar decisões racionais naquele momento para sair daquela situação. E se você se desesperar, você vai aumentar o consumo de ar, e isso vai agravar ainda mais a sua situação. E se você estiver numa caverna, por exemplo, ou estiver num local, num naufrágio, por exemplo, aquilo pode significar a diferença entre a sua vida e a morte. Legal. Situação bem, bem intensa, né, Thiago? E você, Patrícia, quais são algumas das coisas que você aprendeu para manter a sua saúde mental também nesse processo? Você também passou por um período bem difícil, né, em 2018 e também em 2019. Como que tem sido? Bom, primeiro sinto muito, Thiago, que você esteja passando por tudo isso.
eu acho, bom, tem ameaças diferentes, né? Vou te dizer assim, a partir de 2018 foi uma coisa mais da segurança física, porque é aquele momento em que você vê, tipo, ameaças envolvendo pessoas da sua família, com detalhes, ou pessoas ligando no seu celular, ou pessoas. Uma das coisas que me fez, por exemplo, não sair de casa para eventos públicos durante um tempo e ter uma pessoa que ficava comigo, assim, não era exatamente um guarda-costas, mas era como se fosse um guarda-costas, que o jornal achou melhor, é porque eles distribuíam a agenda das coisas que eu ia fazer em grupos bolsonaristas, no caso eram bolsonaristas, podiam ser de qualquer lugar, dizendo onde eu ia estar, incitando as pessoas a irem nesses lugares. Então, assim, eu, assim, eu sou uma pessoa muito calma, normalmente, assim, eu sou super, sei lá, eu já fiz muita cobertura difícil, Síria, Iraque, Líbia, então eu costumo ser, mas nesse caso a gente nunca sabe, né, se vai ter uma pessoa, se vai fazer a coisa. Então, assim, essa foi uma das coisas que foi um pouco assustadora, né, de pessoas terem informações mais específicas e isso começar a acontecer ali no mundo real. Por isso que a gente encaminhou para a polícia, fizemos um registro na polícia, etc., acionamos advogados, e fiquei andando com essa pessoa junto comigo um tempo. E uma das coisas que são muito, que é muito um impacto psicológico é você se ver exposta, né? Essa sensação, por mais que, você é jornalista, é uma pessoa. Não, a gente, sei lá, não trabalhava na TV, não, sei lá, não era, né, uma pessoa pública. Então, de repente, você vê, assim, pessoas expondo as suas coisas, isso tem um impacto psicológico grande e também o medo de você, dessas coisas chegarem até a sua família, que não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, é um negócio que é uma sacanagem com a sua família, né? Então, isso me deixava muito mal. Na época, eu voltei a fazer análise, fazer psicoterapia, né, análise, que foi uma coisa que me ajudou muito, porque essa situação era muito, é uma coisa totalmente fora do seu controle, né? E aí, em 2018, ao longo de 2018, foi mais isso. Aí, em 2020, aí era um outro tipo, não era um temor de segurança física, mas era isso, era uma campanha de difamação, que era uma coisa de memes pornográficos, montagens, vídeos pornográficos, montagens, que é meio que um pesadelo, assim, né? Isso está acontecendo. E aí o impacto psicológico também muito grande. Uma das coisas que eu tento é não ficar vendo tudo, pedir para alguém ver só para a gente poder ver, por exemplo, quando tinha da minha conta, então isso eu preciso mandar para a polícia, isso eu preciso mandar para o advogado, isso aqui, isso vai para o advogado, isso não vai. Assim, ameaças que têm dados mais críveis, coisas mais pessoais, ou se estão ligando muito no meu celular, então essas coisas. Mas a gente tem que tentar se proteger um pouco, sabe? De não ficar olhando tudo, de pedir para alguém terceirizar um pouco isso, porque é isso, vai te envenenando, vai te intoxicando. Eu queria, Isso é extremamente importante. Pode falar, Thiago, por favor. Tinha dado um delay. Eu só ia comentar, Marco, primeiro também manifestar toda a minha solidariedade e grande admiração por você, Patrícia, pelo seu trabalho. E é impressionante, você que cobriu tantas guerras em tantos locais de conflitos armados, você veio a sofrer as maiores ameaças, não nesses países em guerra onde estavam ocorrendo conflitos armados, mas sim no Brasil, né? Numa suposta democracia. Então, mas eu queria comentar contigo apenas para dizer que o método que é utilizado nesses ataques coordenados, ele também é importante, porque o playbook, ou seja, a cartilha que esse pessoal usa, é justamente essa. É um método chamado Firehose of Falsehoods, em que eles a volumetria de mensagens e de conteúdos, ela deve ser muito alta. O ataque ele deve ser multicanal, então dificilmente você vai ter um ataque usando uma única rede social. Geralmente a coordenação ocorre para que ele aconteça praticamente em todos os seus pontos de presença digital. E
E ele tem que ser rápido, ele tem que ser contínuo e repetitivo. As mensagens, elas não têm nenhum compromisso com coerência, com argumentos lógicos, com nada disso. O objetivo é desestabilizar o alvo e desestabilizá-lo, inclusive emocionalmente, do ponto de vista psicológico. Eu queria fazer uma pergunta já caminhando aqui para o fim, que é, dá para a gente saber quando essas agressões elas passam do virtual e vão para o físico? Assim, existe um ponto em que a gente possa indicar com sinais? Dá para antever esse processo ou é tudo muito imprevisível? Acho que Patrícia primeiro, talvez. Tá, então vou começar. Eu acho uma das coisas assim, na internet tem aquela coisa, as pessoas são super valentes, né? Então a grande maioria é valentão de internet. Mas tem algumas coisas, quando, por exemplo, os ataques que você vem recebendo começam a mostrar que eles têm dados, informações sobre a sua vida. Então, assim, se começam a ligar no seu celular, se citam membros específicos da sua família, se descrevem, se tem a sua conta no banco, se tem o seu endereço, se pessoas na rua te abordam. Eu acho que tudo isso, se você tem um ataque mais detalhado, com informações, aí é um momento de você encaminhar para a polícia, você falar com o advogado, porque aí isso pode virar alguma coisa no mundo real. Isso é muito... Eu penso, por exemplo, no... Bom, a gente tem milhões de exemplos, mas quando fizeram aquele ataque de desinformação contra o Felipe Neto, também, inclusive, fazer montagem de mensagem, etc. E, de repente, você tinha, uns dias depois, na frente do condomínio dele, um carro lá, com carro de som. E isso pode ser uma pessoa que ali desce e está armada. A gente nunca sabe. As pessoas, as coisas estão muito loucas, os ânimos estão muito exaltados. Então, assim, se você sente que um desses ataques, que as pessoas têm informações específicas ou fazem aí ameaças mais concretas, eu acho que é bom ter muito cuidado, porque isso escala. As pessoas que me abordavam na rua, elas acreditavam piamente em todas as informações falsas que circulam, e me agrediam. Era como se... então é uma coisa muito real, né? Então eu acho que precisa prestar muita atenção. Sim. Eu acrescentaria, além de tudo que a Patrícia falou, com que eu concordo, quando você começa a perceber que o conteúdo dessas ameaças revelam informações da sua rotina ou informações da sua intimidade, do seu círculo familiar, do seu círculo de amizades, e também da sua rotina. Significa de que alguém, de fato, está monitorando a sua vida, não a sua vida eletrônica, a sua vida digital, mas monitorando a sua vida, os locais que você frequenta, as rotas que você faz, os hábitos que você tem. E isso é um sinal de que algo está em curso. E isso de certa forma, pode ser, numa análise de consciência situacional, pode ser mapeado. Mas contra o tipo de ataque que é o chamado lobo solitário, que é aquele louco que tem acesso a uma arma de fogo e que vai até a porta do trabalho, do escritório, ou que vai até a porta da sua casa, ou de algum local que você frequenta e abre fogo, contra esse tipo de ataque é muito difícil ter qualquer tipo de previsibilidade. A não ser adotar medidas que não estão amplamente disponíveis para jornalistas no Brasil, que é o uso de carro blindado, o uso de coletes à prova de guarda-costas, ou seja, o que a imprensa profissional, geralmente, os grandes veículos têm em zonas de guerra. Jornalistas, quando vão cobrir guerras, eles contam com esse tipo de estrutura de grandes agências, mas isso não é a realidade dos veículos brasileiros. Acho que a última pergunta que eu queria fazer para vocês é a questão da proteção jurídica, né? Vocês falaram de levar para advogado, levar para a polícia. O freelancer ou o jornalista independente que não está com uma redação ali por trás,
ou o ativista, né, que não tem ali talvez uma grande estrutura atrás dele, o que ele pode fazer? O que as pessoas podem fazer nesse caso, Patrícia e Thiago? Talvez começando com você, Patrícia. Ótimo ponto, Marco, porque é isso, né? Eu tô falando, se encaminha para advogado, partindo do pressuposto que a pessoa tem uma situação privilegiada de ser carteira assinada com um veículo que te dá uma assistência jurídica, o que é cada vez mais raro, infelizmente. Você tem essa coisa dos freelancers, essa terceirização de todo mundo. Agora, se você não está nessa situação, você tem, por exemplo, a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que tem ali convênios com a OAB e que pode ajudar em vários desses casos. A gente tem recebido muitos questionamentos nesse sentido. Então, assim, é óbvio que é muito mais fácil, não é, né, a gente pensa, procura advogado. Não é tão simples para 99% da população. Mas no caso de jornalista, tem esse recurso da ABRAGE, que pode ser uma coisa preciosa. Assim, eu acho que não pode deixar essas coisas passarem batido, sabe? A gente não pode normalizar isso. É importante adotar medidas aí firmes, e com a ajuda de associações como a ABRAGE, para a gente não deixar isso passar batido. Legal. Sem dúvida. O registro é fundamental e ele serve também como elemento de dissuasão, né? Quando você publiciza a ameaça, de certa forma, isso acaba também dissuadindo o autor da ameaça a praticar outras ameaças ou na sequência. Mas eu também queria dizer o seguinte: o resultado do processo judicial, ele muitas vezes é frustrante. A pena para o crime de ameaça no Brasil é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Isso significa dizer que não acontece nada. O meu funcionário que foi sequestrado no Brasil, nós registramos o boletim de ocorrência na mesma noite. O Ministério Público recebeu uma notícia-crime dias depois. A SaferNet constituiu um advogado para acompanhar o caso. O nosso advogado já esteve 7 vezes na delegacia e não foi recebido nenhuma vez pelo delegado. E não foi por falta de autorização e nem de informação. Nós notificamos todas as redes, todas as câmaras, os estabelecimentos privados que tinham câmaras de segurança no local, para que eles preservassem as imagens. O Ministério Público requisitou essas imagens e até agora as imagens não apareceram. E esse crime já vai completar 3 meses sem qualquer tipo de esclarecimento. É uma situação bem difícil, né, Thiago? Eu não consigo nem imaginar assim, o que vocês possam estar passando, mas fico feliz também da ABRAGE estar oferecendo também esse apoio, Patrícia, para os associados. Enfim, é bom saber que freelancers, pessoas que não têm uma redação por trás, podem contar com um apoio jurídico assim, de alguma forma. De qualquer forma, pessoal, eu queria agradecer muito a presença do Thiago, a presença da Patrícia. A gente chegou aqui ao fim do nosso papo, mas existem muito mais recursos para vocês poderem se informar. Vocês podem procurar o site da SaferNet, vocês podem procurar o próprio site da ABRAGE. Tem várias ferramentas também que eu compartilhei na minha apresentação, mas por hoje é só. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Obrigada, Thiago, obrigada, Marco.